nós temos compartilhado nesses últimos dias uma proposta de ficarmos 90 dias, nos meses de setembro, outubro e novembro, falando sobre Jesus. Não que a gente não fale sobre Jesus nos outros meses, pelo contrário, sempre o nosso foco, ele sempre está no centro de tudo que a gente faz. Mas nós estamos analisando um aspecto fundamental na vida, no ministério, na obra de Jesus, que é o que ele veio trazer. E a gente está colocando simplesmente dessa maneira: Jesus veio trazer algo completamente novo, né? E eu não botei isso aqui, achei que tinha colocado. Apresentar algo completamente novo ao mundo e para o mundo, para mim e para você. E eu sei que eu estou repetindo isso, mas eu acho que em algum momento vai entrar no nosso coração e na nossa mente a grandeza dessa verdade. Porque a gente não viveu no tempo de Jesus, mas as pessoas que viveram no tempo de Jesus vão enxergar, né, ou perceberam isso de uma maneira muito mais chocante, muito mais surpreendente do que a gente. Porque a gente pega a história bíblica, a gente olha para um livro, a gente lê, a gente ouve falar, a gente vê algumas cenas em filmes, mas não fazemos ideia da realidade. O que estava acontecendo naquele tempo era completamente diferente. E a gente está aqui 2000 anos depois na história, né? E é importante perceber que quando Jesus vem, ele quebra uma série de conceitos e uma série de paradigmas, e tudo que se pensava a respeito de Deus, Jesus vem e renova isso completamente. E é o que a gente tem tratado especialmente, e a gente tem apresentado os primeiros momentos de Jesus, quando ele está começando o seu ministério, né, de quando ele foi batizado, de quando ele é tentado no deserto, e depois quando finalmente, na semana passada a gente falou, quando ele começa a chamar os seus primeiros discípulos. E esses discípulos de Jesus, no final da história de Jesus na terra, depois da sua morte e depois da sua ressurreição, esses homens que estavam completamente foragidos, eles eram considerados fora da lei, né? Eles começam a viver algo que é inexplicável. Eu coloquei da seguinte maneira: um bando de seguidores, na verdade, você poderia colocar um grupo aí, um bando de blasfemadores. A maneira como os judeus olhavam para eles é que eles eram blasfemadores, judeus, né? Seguindo um carpinteiro nazareno, era a maneira como eles enxergavam. E no final da história, esse carpinteiro, que se torna um grande mestre, um grande ensinador, morre na pior morte que poderia existir, numa morte que revelava uma maldição. Quem era crucificado, todo mundo sabia, era a pior morte que poderia existir, era com certeza para todo mundo imaginava, essa pessoa realmente é um criminoso, é um malfeitor da pior espécie, para ser condenado a morrer na cruz. Era como todo mundo que estava em volta olhando, um bando de seguidores de um carpinteiro nazareno que no final morre na cruz. Mas esses homens, depois da ressurreição, fazem algo inimaginável. Por que eu digo isso para você? Porque você precisa ter alguma força para começar um movimento desse tamanho. Nós estamos aqui 2000 anos depois do que aconteceu, e nada até hoje conseguiu impedir o avanço da igreja do Senhor Jesus Cristo. Como ele mesmo profetizou, as portas do inferno não vão prevalecer contra aquilo que eu estou edificando. A igreja, que é esse movimento maravilhoso. E eles não tinham terra, nenhum território, né, absolutamente nenhuma posse para dizer: a partir daqui a gente vai trabalhar. Não tinham absolutamente nada. Eles não tinham exércitos, não tinham nenhuma força militar, não tinha nenhuma garantia de proteção e de segurança com base naquilo que eles estavam começando, e não tinham nem o texto sagrado. Eles estavam começando o que supostamente seria interpretado como uma nova religião, sem ter um texto como base. Na verdade, eles tinham tudo que Jesus tinha falado. Eu queria falar isso para você hoje, né? Quando os discípulos começam o movimento que eu e você estamos até hoje, chamado igreja, eles não tinham uma Bíblia, não tinham. Eles tinham algumas escrituras sagradas, que hoje eu quero mostrar para você como Jesus olha para elas e trata delas. Mas sem tudo isso, sem essa garantia, sem essa autoridade básica, eles começaram. E o que estava acontecendo é que esses homens agora tinham realmente
estavam, de certa maneira, entre aspas, perturbando a paz, se a gente puder dizer dessa maneira, porque eles estavam insistindo que um sacrifício definitivo pelo pecado havia sido feito, não apenas em favor dos judeus, mas em favor de todas as pessoas. E isso não aconteceu no templo em Jerusalém, mas aconteceu do lado de fora, no monte. E agora o sacrifício de animais não era mais necessário, não precisa mais. Isso era muito chocante para o povo daquele tempo. E até hoje muita gente não aceita isso. Mas isso também era muito chocante para as outras religiões. Porque romanos, gregos, bárbaros, todo mundo tinha a sua religião, em todas elas envolvia algum tipo de sacrifício. Sacrifício de animais, em geral, precisava ser feito para se poder apaziguar os seus deuses ou qualquer outra coisa. E vem agora esse grupo de pessoas e começa a dizer: não tem mais necessidade de ninguém sacrificar nada. O último, o final, o máximo sacrifício já foi feito, de uma vez por todas, para todo homem em todo tempo. E era essa simples mensagem que estava sendo proclamada, primeiro nas ruas da Judéia e da Galiléia, e depois a Bíblia fala que começa a expandir mais e mais. E é como se o mundo inteiro pudesse olhar para esse grupo de homens, não tão grande, pequeno grupo de homens, e dissesse para eles: quem vocês pensam que são? Quem que vocês acham que são? Tentando proclamar algo tão, para a gente, chocante, tão contrário ao que a gente sempre acreditou. Eu tenho a minha religião, eu tenho os meus costumes, eu tenho as minhas crenças, eu tenho as minhas convicções. Agora você vem quebrar isso tudo, dizendo que um homem que se coloca como filho do próprio Deus Criador de todas as coisas, faz um sacrifício em meu favor e limpa a minha vida de todo pecado. Isso era muito estranho para todo mundo. Mas o que é interessante é que 347 anos depois, não muito tempo depois, aproximadamente isso, 340 e poucos anos, sem nenhuma terra, sem nenhum território, sem nenhum exército, sem nenhum texto sagrado, sem nenhuma autoridade, em 380 depois de Cristo, através desse imperador romano Teodósio I, se você for procurar, pastor Ednei, que gosta dessas coisas, história bíblica, a gente fala da história da igreja, isso aqui é um dos episódios mais importantes da história da igreja. O Édito de Tessalônica declara o cristianismo como a única religião autorizada do Império Romano, o mesmo império que crucificou Jesus, o Cristo, que está ali, é a figura máxima do cristianismo, o nome já diz. O mesmo império que tentou esmagar e destruir o movimento chamado igreja, agora diz que essa igreja, e esse Jesus, e esse cristianismo é a única religião autorizada. Isso era inacreditável, era impensável, porque era um império que estava perseguindo cristãos durante todos aqueles anos. De repente tudo muda, e não demorou muito tempo, não apenas o império, mas o mundo inteiro ouviu a mensagem da salvação através de Jesus. E era impensável também quando, algumas centenas de anos antes, João Batista está batizando alguém, de repente ele olha e vê o próprio Senhor Jesus chegando no Rio Jordão para ser batizado também. E a Bíblia diz que João fala algo que acho que nem ele sabia da grandeza, mas ele coloca: vejam, é o Cordeiro de Deus que tira o pecado não apenas de uma nação, que tira o pecado e resolve o problema do pecado para todo o mundo. Era algo inimaginável que os templos naquela época fossem derrubados, os templos pagãos. Existiam muitos outros deuses, considerados deuses para Roma, para Grécia e para outras religiões, para a Síria. E à medida que o império foi crescendo e o cristianismo também foi crescendo junto, os templos eram ou derrubados ou eram reaproveitados. O templo que antes era para um outro Deus, agora se torna um templo ao nosso Deus. E eles começaram a adorar a Jesus nesses templos. Até que por fim, todo tipo de adoração pagã foi banida do Império Romano, foi considerada não autorizada, fora da lei.
Que coisa! Lembra que eu falei para você na semana passada que Jesus vem trazer um reino invertido, de cabeça para baixo? E tudo isso aconteceu por causa de um grupo de pessoas. Um grupo de pessoas, orientados por Jesus, que declarava que o sacrifício final pelos pecados já havia sido feito, não no templo, mas fora da cidade. E absolutamente nada conseguiu impedi-los. E absolutamente ninguém conseguiu calar esse movimento. E eu e você estamos aqui por causa deles. Eles estavam sendo apertados entre o poder da religião judaica, fortíssimo naquele tempo, e do outro lado, o poder do Império Romano. E no final, eles não apenas derrotam o Império, não existe mais Império Romano. Em algum momento lá atrás, o Império Romano, que todo mundo achava que jamais acabaria, cessou de existir. Mas a mensagem de Jesus proclamada por aqueles homens alcançou os 4 cantos deste mundo. Mais do que você pode imaginar. Mas eu já estou indo muito na frente, deixa eu dar um passinho para trás. A gente falou, que Jesus foi batizado, Jesus é tentado no deserto, Jesus começa a chamar os seus primeiros discípulos. E logo depois, agora sim, ele vai começar o seu ministério. Uma das primeiras coisas que Jesus vai fazer é ensinar as pessoas. A Bíblia fala o seguinte: Jesus voltou para a Galileia no poder do Espírito, e por toda aquela região se espalhou a sua fama. Não demorou muito, Jesus se tornou alguém muito conhecido. E uma das primeiras coisas que a Bíblia fala a respeito dele é que ele ensinava nas sinagogas, e todos o elogiavam. Na minha versão está assim, talvez na sua esteja, todos o louvavam. Mas eles elogiavam, eles ficavam admirados, eles ficavam impressionados com Jesus, especialmente por causa do que ele fazia, porque ele ensinava muito bem. Então eles elogiavam ele como um mestre, eles elogiavam Jesus como um profeta. Mas esse povo ainda estava vendo Jesus como a extensão, a continuação de algo antigo, não como alguém que está começando algo novo e completamente novo. A maneira como eles falavam era o seguinte: um grande profeta se levantou dentre nós. Eles só conseguiam chegar até aí. Diziam eles, e Deus interveio em favor de quem? Está todo mundo acordado? Amém? Do seu povo. A maneira como eles enxergavam é: finalmente Deus veio e se manifesta em favor do seu povo. Mas Jesus era muito mais do que um profeta e veio muito mais do que apenas para uma nação. Então nessa manhã eu queria falar desse momento onde Jesus começa a dar pistas de quem realmente ele era. Quando ele começa a dar traços de que ele estava prestes a mudar tudo o que eles conheciam a respeito de Deus. Toda a visão e toda a leitura que eles tinham a respeito de Deus, toda a interpretação estava prestes a ser revolucionada por causa do que Jesus vai começar a dizer. E não se espante, se em algum nível isso acontecer com você hoje, você se sentir um pouco confrontado, ou você perceber um conflito entre o que a palavra de Deus diz com tanta clareza e o que nós sempre acreditamos. Era exatamente o que aconteceu com aquele povo. E ele começa a confrontar Jesus a crença do povo. E o povo brasileiro, e o povo do Rio de Janeiro, e o povo de Jacarepaguá também tem as suas crenças. Nós temos algumas convicções. Talvez nessa manhã, ou em algum momento no futuro, Jesus venha desafiar e perguntar: por que você crê no que você crê? E Jesus lá, 2000 anos atrás, começa a provocar um certo desconforto, uma certa tensão, mas o que ele dizia era tão bom, o que ele ensinava e o que ele fazia era tão maravilhoso, e ele não parava de curar as pessoas, e todo mundo estava realmente maravilhado com ele, todo mundo queria estar à sua volta, mesmo sendo desafiados por aquele ensino que era revolucionário. Quem está comigo aí, diga amém. Amém. Você pode fazer uma pequena oração para pedir: Senhor, eu quero liberar minha fé nesse momento para deixar o teu Espírito falar ao meu coração, amém? Pai, em nome de Jesus, essa é a tua palavra, fala conosco, enche o nosso espírito, que não sejamos só ouvintes,
mas praticantes da tua palavra, recebe toda a glória, em nome de Jesus. Amém. Próximo passo é esse momento onde Jesus começa a ensinar. E a gente conhece o famoso Sermão da Montanha. Se você procurar, ele aparece especialmente em Mateus e Lucas. E não foi Jesus que deu esse título para o sermão, né? Esse vai ser o Sermão da Montanha. Não. Na verdade, a montanha era um bom lugar para ele ensinar. Parece que facilitava a sua comunicação. E talvez Jesus fizesse isso mais do que a gente imagina. Mas quem estuda realmente a história bíblica vai dizer para você o seguinte: o que Jesus trata, o conteúdo do Sermão da Montanha, era algo que ele frequentemente falava o tempo todo para todo mundo. Não era uma mensagem de uma vez, era a mensagem de Jesus, era o que ele ensinava o tempo todo. E era uma mudança total, completa, no pensamento e no comportamento do povo. Agora Jesus começa a dizer: olha, a partir de agora eu quero que você faça isso, que você pense assim, que você fale desse jeito, que você trate as pessoas assim, que você trate as situações dessa maneira. E ele repetia. Na verdade, se você pegar os 4 evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, juntar cronologicamente, você está falando de um período escrito de aproximadamente, cronologicamente, 6 meses. Ou 8, de 6 a 8 meses, sendo que o ministério de Jesus, nós sabemos que durou um pouco mais do que 3 anos. Se você não contar a Páscoa e os dias festivos, as Páscoas, você vai ver que é muito pouco que é registrado, e João deixa isso muito claro. No finalzinho do livro de João, ele fala assim, João, o evangelista, ele fala assim: o que Jesus fez, e o que ele falou, e o que ele ensinou, a quantidade de coisas, é tão grande, tão grande. A gente só começou a falar, a gente só falou um pouquinho. E João usa um certo exagero para falar, uma figura de linguagem, dizendo: se a gente fosse escrever tudo, a Terra, o planeta, não ia conseguir guardar os livros, de tantos que seriam. Eu sei que parece, né? Hoje a gente sabe, um certo exagero, mas a linguagem dele significa o seguinte: Jesus fez muito, muito, muito mais do que a gente conseguiria descrever. Mas ele diz assim: o que foi escrito é uma mostra muito clara do que ele fazia, e com certeza fazia com frequência. E ele está escrito para que você creia e confie nele. Quem está ligado aí, diga amém. O Sermão da Montanha, como a gente chama, representa uma curva bem fechada, uma curva bem acentuada em termos de mensagem. Nunca ninguém tinha ouvido, e a Bíblia diz isso, nunca ninguém tinha ouvido o que Jesus traz naquele sermão. O que se ensinava até ali não tinha nada a ver com o que Jesus começa a ensinar. E o que Jesus está fazendo no Sermão da Montanha é apresentando uma visão geral do reino de Deus. Você sabe como é que eu gosto de definir o Sermão da Montanha? Jesus ensinando as pessoas como Deus vê as coisas. Qual é a visão que Deus tem sobre as coisas? O Sermão da Montanha é uma visão do reino de Deus, que é um reino completamente diferente, não tem nada a ver com os reinos desse mundo. É um reino invertido, onde os primeiros são os últimos e os últimos são os primeiros. O povo era profundamente confrontado com a sua mensagem, porque quando você tem convicções fortes, especialmente convicções religiosas, é muito difícil você ser demovido da sua posição. Mas hoje a gente está em 2018, eu e você, quando lemos com nossos olhos de século 21, esse relato do Sermão da Montanha, a gente lê com muita tranquilidade, a gente não percebe a tensão, a gente não percebe o conflito do que está sendo apresentado a esse povo, em relação a como eles já tinham sido ensinados. E se você ler com muito cuidado o Sermão da Montanha, você vai começar a perceber como tudo que Jesus fala confronta seriamente. Em primeiro lugar, ele chega para todo mundo e fala: bem-aventurados vocês, os pobres. Eles pensam: o quê? Essa é nova, a gente nunca ouviu antes, porque não faz o menor sentido. Não, Jesus, bem-aventurados são os ricos. Aliás, se você é pobre, a gente sempre aprendeu que o pobre possivelmente está em desacordo com Deus, não recebe favor de Deus, deve ter alguma coisa errada com ele, deve andar em pecado, porque Deus nunca lhe abençoa, por isso que ele é pobre.
Jesus diz, não, bem-aventurados vocês, os pobres. Mas Jesus, os nossos patriarcas, Abraão era rico, Jacó era rico, Isaac era rico, Davi, riquíssimo, Salomão, nem se fala. Esses eram bem-aventurados. O que o Senhor está querendo dizer para a gente? Ele fala, porque a vocês pertence o reino de Deus, ou então o reino dos céus. Isso era uma ótima notícia, isso era uma boa nova para os pobres. Quer dizer que os pobres não estão excluídos? Jesus diz, não, pelo contrário. É de vocês, é a vocês que pertence. Jesus inclui todo mundo que está excluído. E tudo que vem a seguir, a partir dali, tudo que Jesus começa a falar, é completamente de cabeça para baixo, é completamente distante do que eles acreditavam. Jesus fala que os mansos, eles nunca eram, ninguém encorajava ninguém a ser manso. Pelo contrário, você não pode ser manso nunca, que vão acabar se aproveitando de você. Mas Jesus fala, não, os mansos herdarão a terra. Os misericordiosos serão abençoados. Os pacificadores, os que promovem a paz, é que são bem-aventurados. Não os que usam força para conquistar aquilo que querem, mas aqueles que promovem paz. E Jesus, eu adoro essa parte, diz que felizes, ou bem-aventurados, ou abençoados, são os puros de coração, porque verão a Deus. Quando você lê isso, talvez você não perceba o contraste que Jesus está fazendo, os puros de coração. Jesus, até onde a gente sabe, os bem-aventurados, os que mais estão perto de Deus, são os que se purificam exteriormente. Ninguém fala muito de pureza interior. Todo mundo aqui sabe que os religiosos, a religião que nos ensina, é que você tem que o tempo todo se santificar e se purificar do lado de fora. E até hoje, há pouco tempo atrás, eu conversei com um judeu que me explicou um pouco isso. E me falou, né, que realmente quando chega no Shabat, na sexta-feira às 6, no pôr do sol, muitos judeus, até hoje, inclusive aqui no Brasil, reconhecem a necessidade de um ritual. E nesse ritual tem vários banhos que tem que acontecer, para purificação. E eu não sei, né, se é só um partido, apenas uma ideia de um grupo religioso, mas aparentemente naquela época os fariseus, eles acreditavam que era muito importante se purificar o tempo todo. Eles reclamam quando os discípulos de Jesus comem sem lavar as mãos. Jesus fala um pouco sobre isso, Jesus vai muito além, mas agora Jesus fala e diz, olha, a pureza real e verdadeira é dentro de você, precisa estar dentro de você. E se você for puro de coração, você vai ver a Deus. Em outras palavras, você vai ver o que Deus está fazendo. Você vai perceber qual é a direção que Deus tem. Se você for puro no seu interior. E aí Jesus dá um passo mais largo. É agora que ninguém entende nada mesmo. Ele fala assim, vocês, judeus, povo escolhido de Deus, inclusive esse é o propósito de vocês, vocês são sal da terra. Da terra, Jesus. Vocês são a luz do mundo. Jesus, tem alguma coisa errada no seu discurso, porque nós fomos ensinados a vida inteira a não ter nada a ver nem com a terra e nem com o mundo. Pelo contrário, a gente se afasta de todo mundo. Nós somos um povo que se exclui de tudo. Nós não queremos ter nada com ninguém. Quando Jesus fala isso, eles sabem que Jesus está falando sobre as outras nações, sobre os outros povos, ou as outras gentes, como eles chamavam, os gentios. E eles pensavam, nós fomos ensinados a não ter nada a ver com eles. Nós não comemos a mesma comida que eles comem. Nós não vestimos a mesma roupa que eles vestem. Nós não temos os mesmos costumes. Nós não casamos com as filhas deles. Nós não permitimos que os filhos deles se casem com as nossas filhas. Nós não queremos nenhum tipo de mistura. E agora você vem dizer que a gente vai influenciar eles. Talvez na mente de ninguém passava aquele primeiro momento de Deus com Israel, quando Deus chama Abraão e fala, de ti farei uma grande nação, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Jesus está tentando lembrar um pouco isso a eles. E Jesus começa a falar, olha, a luz de vocês é uma luz que vai revelar quem Deus é. Então ele fala assim, brilha a luz de vocês diante dos homens. Eles sabiam que esses homens eram outros homens e não judeus. Como assim, Jesus? Nós não queremos ter contato com nenhum deles. Nós não queremos nenhum deles por perto.
Se você é puro de verdade, Jesus estava falando de uma pureza interior, mas eles entendiam, você nunca vai na casa de um gentio, você não permite que eles entrem na sua casa, nós não temos nenhum contato. Então Jesus fala, mas isso está mudando. Nós estamos mudando isso, uma revolução está acontecendo. E ele diz, para que vejam as suas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês. Talvez pela primeira vez alguns estavam ouvindo que Deus era Pai. Pai de vocês que está nos céus. E se eles conseguiram traduzir, ele está falando de Deus. Ele está falando do nosso Deus. Jesus, numa boa, a gente não faz a menor questão que nenhum dos povos glorifiquem ao nosso Pai. O que nós queremos que os outros povos tenham é medo de Deus. A gente quer que eles fiquem apavorados quando pensem que nós somos o povo de Deus. Nós queremos que volte os dias de Josué. Nós queremos ser um povo tão forte, que o nosso Deus seja revelado um Deus que deixa todo mundo com medo, como nos dias de Davi, quando nossa nação era a mais temida de todos, como nos dias de Salomão, quando nós éramos o povo talvez um dos mais prósperos que existia. É isso que a gente quer. Se Deus vai ser glorificado, ótimo, mas não é esse o nosso foco. Tudo que você está falando, Jesus, não parece nada messiânico, não parece que revela o que a gente esperava que Deus ia fazer, não tem nada a ver com o que Moisés falou. Isso tudo que você está falando, isso é novo, completamente novo. E Jesus sabia que era tudo muito novo para eles, que era uma avalanche de informação revolucionária. Então Jesus fala algo que ele sabia que era importante no versículo 17: não pensem que eu vim abolir a lei e os profetas, ou os profetas. E aqui eu preciso fazer você entender que essa expressão, a lei e os profetas, aparece frequentemente no Novo Testamento. No tempo de Jesus, não existia uma Bíblia como eu e você temos. E eu e você chamamos a primeira parte da Bíblia de Antigo Testamento. Eles nunca chamaram de Antigo Testamento porque era o Testamento em vigor, era a aliança que Deus tinha com eles. Mas a Bíblia, entre aspas, ou o Antigo Testamento deles naquela época era chamado a lei e os profetas. Então toda vez que você lê a lei e os profetas, eles estão se referindo às escrituras sagradas, que eram a base de todo o entendimento relacional no povo judeu, a lei e os profetas. Jesus está dizendo, eu não vim abolir, eu não vim destruir essa lei, eu não vim modificá-la, eu não vim editá-la para ficar mais interessante, eu não vim colocar mais alguma coisa, não. Por que Jesus está dizendo isso para eles? Porque eles estão ouvindo Jesus falar coisas que parecem isso. Eles estão ouvindo Jesus falar algumas coisas que fazem eles pensarem, ele parece que está cortando algumas partes, colocando algumas coisas no que a gente sempre acreditou, na lei de Moisés, no que os profetas estabeleceram. Jesus diz, eu não vim abolir a lei, os profetas, não vim abolir, mas cumprir. Diga comigo, cumprir. Eu acho que a gente não entende o que Jesus está dizendo aqui. Talvez nem aquele povo entendeu completamente. Ninguém em toda a história conseguiu cumprir a lei e os profetas. Ninguém acreditava que era possível cumprir a lei e os profetas. O que a lei estabelecia, o que a palavra pedia do homem. E Jesus chega e diz, eu vim cumprir. Eu sei que, Jesus está dizendo, o que eu estou falando pode chocar vocês, mas é isso mesmo, vocês não estão ouvindo coisas, uma grande mudança está chegando. Eu não vim abolir, eu não vim destruir, eu não vim editar, eu não vim modificar, eu vim cumprir. Em outras palavras, Jesus está dizendo que se a lei e os profetas, o Antigo Testamento, como a gente chama, a antiga aliança para eles, se isso fosse uma tarefa, eu vim resolvê-la, eu vim completá-la, eu vim terminar com ela. Se fosse uma pasta, eu vim para arquivá-la.
Se fosse um problema matemático, eu cheguei para resolver. Ninguém consegue, mas eu vim resolver esse problema. É como se Jesus estivesse dizendo, se a lei e os profetas, se a antiga aliança, ou o Antigo Testamento, como nós o chamamos, fosse um avião, Jesus diz, ninguém consegue, mas eu vou aterrissar esse avião. Em algum momento ele ia dizer para todo mundo, inclusive os judeus, desembarcarem, saírem, porque algo completamente novo está acontecendo. Jesus estava comunicando pela primeira vez que a lei e os profetas, a aliança antiga, tinha uma data de validade, tinha um fim, e estava prestes a vencer. O modo a abordagem, o sistema de valores do Antigo Testamento estava prestes a expirar. Ele não veio abolir, não veio destruir, não veio modificar, veio substituir completamente, veio mudar completamente. E aí Jesus fala o seguinte: digo a verdade, enquanto existirem céus e terra, de forma alguma desaparecerá da lei a menor letra ou o menor traço. Aí todo mundo dá aquele, ainda bem, Jesus. Aí Jesus deve dar um sorrisinho e fala assim, até? E eu acredito que essa deve ser a preposição mais negligente. Eu acho que porque a gente não entende esse versículo e esse até que está ali, que no século 21 tem tanto crente, tantas igrejas, denominações inteiras que estão confusas. E por que a gente tem tanto legalismo hoje? Por que há tanto evangelho sem graça de Deus? Por que há tanta falta de fé? E por que há pessoas que estão simplesmente abandonando a fé? E esse é um dos tópicos mais importantes dessa manhã. Porque eu e você talvez estejamos muito seguros, mas nós estamos vendo uma nova geração se levantando completamente diferente. E a pergunta que vem o tempo todo é, será que realmente eu preciso de Deus? E tem muito a ver com o fato de que as pessoas não conseguem conciliar um Deus de uma antiga aliança e um Deus de uma nova aliança. Quando nem Jesus e nem Deus e nem ninguém disse que você deveria fazer isso. Nós nascemos na nova aliança. Nós somos o povo do Novo Testamento. Nós somos o povo de Jesus Cristo. Que alguém diga amém. Eu acredito que esse até, frequentemente a gente passa direto por ele e não percebe a grandeza dele. O que está implícito aqui é que a antiga aliança, o Antigo Testamento, a lei e os profetas, vai desaparecer. É o que Jesus está dizendo. Não pode desaparecer até, ele diz, que tudo se cumpra. Até que tudo esteja no lugar. E aí sim, desaparecerá. Com tudo o que tiver associado a ela. E a plateia, se tem alguém lá, um pouquinho mais verbal, vai chegar e vai dizer, Jesus, desculpa, mas o que você está dizendo é impossível, não pode acontecer. Você está querendo que a gente acredite que tudo que nós aprendemos até hoje a respeito de Deus, a maneira como Deus lida com o seu povo, tudo que nos foi dado por intermédio de Moisés e pelos profetas, tudo isso simplesmente vai desaparecer? E eles não imaginavam que seria tão rápido. Mas tudo que eles tinham aprendido até então sobre a religião que eles tinham abraçado, o judaísmo, realmente desapareceu. 40 anos depois, uma geração depois. A história vai dizer que no dia 6 de agosto do ano 70 depois de Cristo, pelas mãos desse possível general romano, Tito, da 10ª legião romana, o judaísmo antigo cessou de existir e nunca mais pôde ser praticado, porque você não pode praticar judaísmo sem um templo. O templo havia sido destruído completamente, não era mais possível continuar com aquela religião.
Mas naquele momento eles não sabiam. Quando Jesus estava dizendo isso, ninguém podia imaginar. Mas Jesus veio inaugurar algo completamente novo. E que a gente precisa entender o momento onde Jesus aparece no cenário histórico. Jesus nasce sob a aliança que Deus tem com Israel. Jesus não chega com tudo já resolvido para a nova aliança, não. Ele precisa cumprir aquela aliança. Então Jesus nasce sobre a aliança de Deus com Israel para cumpri-la, coisa que ninguém mais conseguiria fazer, e ninguém mais conseguiu, somente ele, para consumá-la e para substituí-la. Essa é a melhor notícia para a gente. Substituir por algo infinitamente maior e melhor. Não mais um pacto entre Deus e uma nação, mas um pacto entre Deus e toda a humanidade. E os ensinos que Jesus trazia mostravam isso, iam revelando aos poucos para um povo que não conseguia compreender. Suas parábolas indicavam que uma ruptura total com o que era antigo estava chegando. É como se Jesus dissesse o tempo todo: preste atenção, eu estou inaugurando algo completamente novo, que não vai ter nem sombra do que era antigo. Que era uma quebra muito difícil, até mesmo para a igreja primitiva compreender e abraçar e absorver. No primeiro século, no século I depois de Cristo, a igreja é um movimento sensacional, mas a Bíblia vai narrar pelo menos 2 ou 3 momentos onde eles sofreram muito com essa ruptura, não conseguindo abandonar os costumes da antiga aliança. Algumas reuniões acontecem, algumas brigas acontecem, algumas cisões, separações acontecem lá no livro de Atos, em geral por causa disso, porque eu não consigo abandonar completamente a minha raiz religiosa, judaica. Jesus está lá na montanha, Jesus está ensinando, e se havia alguma dúvida sobre as intenções de Jesus, ele deixa muito claro. Se você abrir em Lucas, depois você pode ler pelo menos 6 vezes. Jesus vai dizer o seguinte: vocês ouviram o que foi dito a seus antepassados, mas eu digo a vocês. Nós estamos do lado de cá, 2000 anos depois, mas se você estivesse lá ouvindo Jesus dizer isso, é muito chocante. Vocês ouviram o que foi dito a vida inteira, por gerações e gerações, gerações, do seu tataravô, bisavô, avô, pai, você já passou isso para os seus filhos. Vocês ouviram isso? Eu, que estou chegando agora, estou dizendo algo novo. E quem você pensa que é? Não, vocês ouviram que foi dito: não mate. Eu, porém, vos digo: nem odeie. Para Deus isso já é muito grave. Vocês ouviram dizer: não cometa adultério. Eu, porém, digo a vocês que luxúria já é pecado. E nenhum homem escapou. Talvez nenhuma mulher. Vocês, homens, dizem que basta escrever lá de próprio punho um certificado de divórcio, dá para sua esposa, e agora você não precisa, você pode abandoná-la completamente, não precisa fazer mais nada, você está liberado diante de Deus de ter qualquer responsabilidade com o seu casamento. Eu, porém, vos digo: calma aí, não é muito bem assim. Espera aí, Jesus, Jesus, tudo que você está dizendo que foi dito a gente há muito tempo atrás, a todos os nossos antepassados, você sabe de quem você está falando, Jesus? Você está falando de Moisés. Você está falando do nosso grande legislador, de quem nós sempre consideramos o mediador entre a nossa aliança com Deus. O cara que nos ensinou tudo. Eu sei. 6 vezes, pelo menos, Jesus diz isso. Vocês ouviram, mas eu estou dizendo algo. E era um contraste. Nunca era Jesus dizendo: isso também. Não, abandona isso e agora faz isso daqui. Esquece aquilo e agora começa algo novo. É uma cisão completa. Não era tão fácil seguir Jesus, não. Tanto é que a coisa mais fácil que tinha era Jesus falar alguma coisa e um monte de gente ia embora. Só ficava com ele quando se compreendia o que Simão Pedro um dia compreendeu. Para onde que a gente vai?
Ninguém mais tem as palavras de vida eterna. E são eles que permanecem, e mais uma vez nós estamos aqui por causa desses homens. Mas Jesus termina aquele discurso com uma afirmação tão simples e ao mesmo tempo tão profunda, que nós temos citado e usado pelo menos, pelos últimos 2000 anos. E toda sociedade que tem alguma cultura avançada leva essa afirmação a sério. Mas era uma imensa revelação e uma imensa inspiração para o povo que ouvia Jesus. E eu acho que o povo ficou apaixonado por ele quando ele falou isso. Jesus termina dizendo assim, em tudo, façam aos outros o que vocês querem que eles façam a vocês. Jesus para tudo e faz o povo entender o que ele está falando o tempo todo. Tudo que ele está falando aponta para isso daqui, para relacionamento. E ele diz, deixa eu resumir, façam aos outros, não o que eles fizeram com você, não o que eles merecem que você faça com eles. Façam aos outros não o que te ensinaram a fazer. Façam aos outros o que vocês querem. Mas se eles não fizerem nada, é simples demais. Façam o que vocês querem que eles façam a vocês. Porque isso resume a lei e os profetas. Porque a lei e os profetas está totalmente nessa frase. E Jesus estava apenas dando aqui um presságio de algo que estava prestes a acontecer. E se você quiser saber mais sobre isso, não perca, daqui a 2 semanas a gente vai falar sobre isso. Essa é uma das primeiras pistas que Jesus estava dando sobre a sua única ética moral estabelecida no seu reino. Algo muito menos complicado, mas que exigia muito mais de você e de mim. Mateus 7, quando Jesus acabou de dizer essas coisas, as multidões estavam maravilhadas com o seu ensino. Claro, maravilhadas. Por quê? Porque ele as ensinava como quem tem autoridade, não como os mestres da lei. O povo estava acostumado a ouvir os mestres da lei. E a mensagem deles não tinha nada a ver com o que Jesus estava trazendo. E os mestres da lei, os líderes religiosos, os fariseus, e existiam vários partidos, os saduceus, gente que não se dava bem, mas encontraram em Jesus o inimigo comum. Todos eles não gostavam de Jesus. Durante todo o ministério de Jesus, eles estavam sempre tentando pegar Jesus, tentando desmentir Jesus, tentando de alguma maneira a colocar ele numa posição embaraçosa. E o discurso deles era sempre o mesmo. Moisés disse isso, Moisés disse aquilo outro, e Moisés falou aquilo, e a lei diz isso, e você está dizendo outra coisa. Eles tentavam contrastar o que Jesus ensinava com a interpretação que eles tinham da lei de Deus. E frequentemente contrapunham Moisés, a lei e o templo. O templo era tudo para eles. Eles não faziam ideia que em mais 40 anos não existiria mais o templo, não tinha como passar pela cabeça deles. E Jesus deixa eles chocados. Em algum momento eu acho que Jesus deve ter dado mais um daqueles sorrisos que eu gosto de imaginar que ele dava, quando ele chega para eles e fala o seguinte: eu digo a vocês que aqui está o que é maior do que o templo. Espera aí, Jesus, você tomou muito sol. Não faz sentido. Não existe nada maior do que o templo. Jesus, você já viu o templo? Você sabe qual é o propósito do templo? Você sabe qual é o significado do templo? Você já viu o que acontece no templo? Jesus, se tivesse alguma coisa maior do que o templo, a gente não precisaria mais do templo. O templo representa a presença de Deus. O templo representa a palavra de Deus, ali está a lei de Deus. O templo representa a nossa reconciliação, a reconciliação entre Deus e a nação. É nele que nós guardamos a Torá, a lei de Moisés. Nada pode ser maior do que o templo. Se tivesse alguma coisa maior do que o templo, a gente
não precisaria mais do templo. Ao que Jesus responderia, com um sorriso: espera mais um pouquinho. Espera só mais um pouco. Queridos, eu me perguntei enquanto falava, escrevia isso, você faz ideia de como isso é importante para você? A melhor pergunta: será que isso é importante para nós? Será que isso é importante para você, nos seus relacionamentos, na sua família, nas suas coisas da vida? Compreender isso daqui? Eu queria dizer que sim. E a razão porque eu digo que isso é importante é que talvez eu e você não percebamos. Assim como aquele povo que está ali ouvindo Jesus falar na montanha, no monte ali, o que ele fala que é tão radical, tão forte, não percebesse completamente. Mas eu preciso lembrar você de algo importante. A grande maioria de nós aqui, e quem está nos ouvindo, eu não sei quantos anos você tem, não sei que ano você nasceu, mas em algum momento, especialmente jovens e adolescentes, nasceram numa época, num tempo que eu e você, um pouco mais velhos, não nascemos, não conhecemos tudo que isso significa. Mas havia um tempo onde aqui mesmo, a Bíblia, quando eu digo aqui mesmo, na nossa nação, na nossa cidade, a Bíblia era levada muito mais a sério do que hoje. Ninguém lia, mas levava a sério. Não, eu não vou ler a Bíblia, mas não ouse colocar um copo em cima dela. Essa Bíblia da vovó que ela me deu, que fica aí na mesinha de canto, né? Levava-se muito a sério. E uma frase ficou muito marcante na minha vida e na sua vida. Nós entendemos que a Bíblia é a nossa bússola, ou melhor, o nosso manual de vida. Uma frase que talvez você tenha ouvido outras vezes. Eu lembro de ouvir, eu lembro de pregar isso. Se a Bíblia diz alguma coisa, acabou. Não tem mais o que conversar. Não tem outro assunto. Não tem por que continuar resolvido. Não é mais assim hoje, na cabeça de quem veio depois da gente. Por quê? Porque o volume de informações, embora, para mim e para você seja tão simples, não, a Bíblia diz isso, acabou. Não é mais assim por causa da quantidade de outras informações que hoje tão facilmente está na palma da mão. E chega na vida dos nossos filhos, dos nossos netos e de muitas outras pessoas, inclusive de você também. Então eu posso falar, como Jesus disse: vocês ouviram o que foi dito. Se a Bíblia diz isso, está resolvido. E Jesus nunca diria isso porque a Bíblia no tempo dele era a lei e os profetas. Algo que ele estava prestes a deixar para trás e começar algo completamente novo. Mas eu e você ainda temos até hoje a lei e os profetas. Se você tem uma Bíblia aí com você, você carrega junto com você a lei e os profetas. Jesus disse que a visão do mundo e os valores que estão entre Êxodo e Malaquias, ou seja, tudo que diz na antiga aliança, tem uma vida útil, tem um fim, e que ele veio para cumprir, veio para consumar o antigo e introduzir algo completamente novo. E a história vai comprovar que isso realmente aconteceu. Há alguém que vai dizer que não existe conflito nenhum entre o Antigo e o Novo Testamento. Eu não sei como alguém pode pensar, mas há pessoas que acreditam nisso. Se você fica numa crise de tentar compreender como o mesmo Deus é o Deus do Antigo e do Novo Testamento, algumas pessoas percebem claramente que tem conflito. Jesus diz que não tem como reconciliar um com o outro. São duas coisas completamente separadas. É como se Jesus tivesse fechado as portas, fechado as cortinas sobre um e aberto, aliás, jogado fora a cortina do outro e deixado aberto para sempre, para eu e você podermos entrar sem dificuldade. Deixa eu tentar explicar isso para você de uma maneira mais clara. Você já deve ter visto, talvez não ao vivo, mas talvez na televisão, ou num livro, ou alguma coisa, como que acontece a metamorfose na borboleta. Antes de ser uma borboleta, ela é uma lagarta, olha só, todo mundo sabe. E para que ela se transforme numa borboleta, é necessário um casulo.
E eu queria falar só um minutinho com você sobre o que é o casulo para a borboleta. E eu não sou nenhum expert no assunto, mas eu aprendi a vida inteira que para a borboleta virar borboleta, ela tem que passar por aquilo. Alguma coisa acontece ali dentro e ela se transforma. E só para você entender, eu creio que o casulo, e você também, é indispensável. Não poderia ser sem. Ela nunca seria borboleta sem um casulo. O casulo é extremamente importante. O casulo é de extremo valor. Sem ele, não tem borboleta. Mas ouça, ele é indispensável, ele é importante, ele é de extremo valor até o momento em que finalmente a borboleta se revela. Depois que existe borboleta, a borboleta não fica carregando o casulo para lugar nenhum. Ela simplesmente o abandona e o deixa para trás. Usando essa analogia, eu queria que você compreendesse que talvez seja uma boa maneira da gente enxergar que o Antigo Testamento, a lei e os profetas, a antiga aliança, como o próprio Jesus diz, não eu, a própria palavra que eu e você temos como bússola, como manual de vida, em Hebreus vai dizer, desapareceu. O próprio Jesus está dizendo. A antiga aliança é como se fosse esse casulo, divinamente criado. Deus está totalmente envolvido nisso, foi Ele que desenhou. Dali daquele casulo, dele, o amor de Deus, a vida de Deus, a luz de Deus seria revelado a todo mundo. Esse era o propósito de Israel desde o início. Lembra que eu falei com você? Não termina ali. Deus fala para Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Vocês não são um fim, vocês são um meio para um fim. Mas uma vez que a luz do mundo, uma vez que o amor de Deus foi revelado, o casulo é algo pelo qual nós somos gratos, é parte da história, mas precisa ser deixado para trás. Ouviste o que foi dito? Aliás, eu já disse isso, como eu disse a você, inúmeras vezes. A Bíblia é o manual do fabricante. A Bíblia é a nossa bússola. E eu acho que eu vou continuar dizendo. Mas Jesus mesmo nunca disse isso. Até porque, como eu disse a você, no seu tempo não tinha Bíblia, era a lei e os profetas. Mas você sabe o que Jesus diz? Ele fala assim, eu sou o caminho. Eu não falo, eu sou a verdade. Eu sou o único caminho, a única verdade e a única maneira de você ter vida real. Sigam a mim. Ele é o nosso manual, Ele é a nossa bússola, Ele é o nosso pastor, Ele vai à frente, Ele é o centro, Ele é o foco, qualquer outra coisa não é. Então, antes que você comece a interpretar, achando que eu estou falando uma heresia, dizendo que a Bíblia, eu estou desprezando uma parte dela, eu queria que você só olhasse para o que Jesus diz. Se eu conseguir fazer você apenas pensar um pouco mais nisso, porque, deixa eu falar para você, eu fico impressionado, e eu acho que eu tenho muito para aprender ainda, mas eu fico até hoje impressionado como igrejas dão passos para trás. Quantas denominações fizeram isso aqui, deram meia volta, e resolveram olhar para a antiga aliança como base doutrinária da igreja, que Jesus, que inaugura uma nova aliança, deixou completamente para trás. E se você está ouvindo isso, a última coisa que eu quero na sua vida é que você corra o risco de achar que na antiga aliança maravilhosa, na antiga aliança divina, na antiga aliança sensacional, quantas coisas fantásticas eu e você queríamos que tivesse acontecido conosco, que aconteceu com Davi, que aconteceu com Moisés, que aconteceu com Elias, na antiga aliança. Maravilhosa, mas não é mais nada comparado ao que Jesus trouxe para nós. Se você quiser viver na antiga aliança, o máximo que você consegue ser é servo. Mas se você abraçar o que Jesus fez por você e te dando uma nova aliança, você se torna filho. Você se torna filha.
Eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Jesus não fala para ninguém seguir mais a Moisés, não fala para ninguém seguir mais a lei, fala sigam a mim, o que deixa aqueles religiosos malucos. Como é que você ousa dizer algo assim? E a Bíblia fala que alguns desses homens, alguns desses fariseus, viram Jesus morrer e viram ele ressuscitar. E não tinha mais conversa para eles. Jesus é o Senhor. E eles começam a seguir Jesus, junto com outros 100 e poucos discípulos que estão começando a caminhar com Jesus. Imagina esse momento onde agora Jesus morreu e ressuscitou, e agora ele está falando com seus discípulos. Eu preciso que você imagine, porque você nunca viu isso. Mas se você visse alguém morrer e 3 dias depois você vê essa pessoa conversando com você, o que ela disser para você está valendo, está ótimo. Você vai com qualquer coisa que ela disser para você. E só ele poderia dizer isso. Então, Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada. Eu marquei o me porque não foi dado a Moisés, não foi dado à lei, não foi dado ao templo, foi dado a mim. Jesus diz: toda a autoridade nos céus e na terra. Toda a autoridade. O que confrontava aqueles judeus, mas como eu disse a você, eles viram Jesus morrer, e agora ele está ali na frente conversando com eles, então eles estão ouvindo, ok, pode falar. O que você faz com essa autoridade, Jesus? Eu dou a vocês. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações. Eu sei que vocês foram ensinados, ó israelitas, a proteger as suas fronteiras, a expulsar os estrangeiros, mas agora eu estou falando para vocês fazerem o contrário, para vocês abrirem as portas, atravessar suas fronteiras e convidar estrangeiros a me seguirem, batizando-os em nome do Pai. A gente fala isso toda hora aqui quando a gente faz batismo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E para muitos judeus ali ficou faltando o nome, eles nunca tinham ouvido isso antes. E ele vai falar, e ele não fala Moisés. Faria sentido batizar em nome de Moisés, mas não, em nome do Pai, que vocês estão sendo apresentados pela primeira vez. Ele é Pai, a partir de agora ele é Pai de vocês. Do Filho, porque o Pai é glorificado no Filho. E de uma pessoa que vocês já ouviram falar bastante, mas que agora vai fazer parte do seu dia a dia como você nunca viu antes. Do Espírito Santo de Deus, ensinando-os a obedecer a tudo na Bíblia, no Antigo Testamento, na lei, nos profetas, nos 10 mandamentos. Se Jesus estivesse aqui, ele poderia falar isso bem melhor do que eu, mas ele diz o seguinte: a tudo o que eu ordenei a vocês. Eu não sei se está ficando claro para você, eu espero que sim. Jesus não diz para você olhar para qualquer outra voz, mas a tudo que Ele ordenou. Algo novo estava começando. Jesus substituiu tudo o que Moisés, Salomão e os profetas estabeleceram. Não tirou a honra, não tirou o valor, não a desprezou, mas encerrou. Algo novo está acontecendo. Eu preciso que você saiba que essa igreja, a igreja de Jacarepaguá, está firmada nessa verdade. O nosso cristianismo não é um cristianismo misturado com a antiga aliança, embora ainda seja em alguns aspectos, porque é difícil. Lembra que eu falei para você? A gente não quer se desarraigar de muitas coisas. Tem coisas que eu faço aqui na igreja que eu me pergunto por que eu faço. Eu não tenho base, muitas vezes. Por que a gente faz isso na igreja? Não sei. A gente acostumou a fazer. E fica tranquilo, não vou mexer nisso ainda não, porque senão vai ter gente desesperada. Por que a gente faz? Vai parar de fazer, pastor. Tem as coisas mais doidas que você não faz ideia, que as pessoas acreditam que é sagrado. Jesus fala: olhem para mim, olha o que eu faço. Se desarraigar é muito, muito mais difícil do que parece. Mas eu queria repetir para você, nós queremos ser e nós somos uma igreja firmada na nova aliança. E o cristianismo não precisa
de qualquer outra base. O cristianismo consegue permanecer de pé e se garantir puramente, somente, exclusivamente em Cristo Jesus. Não precisa de suporte de qualquer outro pensamento, nem mesmo da antiga aliança. E ouça, da mesma maneira que uma borboleta não precisa mais do seu maravilhoso casulo para absolutamente mais nada, eu creio que da mesma maneira, se você está em Cristo, você está firmado no que Ele fez por você e no que Ele disse para você. Alguém diz amém? Amém. Ouça só o que eu vou dizer para você antes de você levantar. O cristianismo, ele é firme em si mesmo. O cristianismo passou pela prova do tempo. Você sabia? Olha aqui para mim só um minuto. Não tinha nada mais fácil de destruir cedo. Vamos acabar com esse negócio agora, do que um movimento de 12 homens, ou de 100 e poucos homens, quando existia um império que dominava o mundo inteiro, e não conseguiram. Quantas coisas foram acontecendo de lá para cá, e a igreja do Senhor Jesus também tem momentos vergonhosos, poderia ter acabado lá atrás, mas Jesus diz, não, pode morrer eu, morrer todo mundo, as portas do inferno não prevalecerão, e nunca impedirão o avanço daquilo que ele estava começando. Deixa eu te falar, nós vivemos tempos complicados. Lembra que eu falei para você? Especialmente por causa da internet, que eu gosto tanto dela. Nesse momento a gente está chegando bem mais longe por causa da internet. Nós vivemos num tempo onde tem muita coisa sendo passada, muita informação, muita fake news gospel. Nossa, agora 3 palavras em inglês que eu acho que você entendeu, né? Muita notícia falsa em todos os níveis, inclusive nos ouvidos dos seus filhos, à vista dos meus. Nós vivemos em tempos complicados, mas deixa eu te falar, ao mesmo tempo que você tem que estar alerta, ao mesmo tempo que você não quer chorar e sofrer amanhã porque não fez algo importante hoje, nada vai impedir o avanço da igreja, nada vai impedir o que Jesus começou de continuar e ir até o fim, se você estiver firmado no que Ele ordenou a você. E se o que você ouviu hoje traz alguma confusão, eu não esperava que não acontecesse, eu imaginava que em alguns casos aconteceriam. Se você está achando que tem alguma heresia no que a gente tratou, por um lado eu acho legal, porque você consegue compreender o coração daquelas pessoas que ouviram pela primeira vez Jesus falar algo tão diferente. A nossa missão é levar pessoas a um relacionamento cada vez mais profundo com Deus, através de Jesus. E foi isso que Jesus nos mandou fazer. Fazer discípulos, ensinando-os, batizando-os e ensinando. Batizando, ou seja, se identificando com o que eu fiz. Jesus no batismo, você se identifica com a morte e com a sua ressurreição. E ensinando-os a fazer o que, Jesus? Tudo que eu ordenei. O que Jesus ordenou? Não perca os próximos capítulos de 90 dias. Amém? Vamos ficar de pé?